Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, lendas e histórias de um povo. Um canal eclético. Cada dia estarei narrando aqui para vocês um tópico, um conteúdo diferente. Se você gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Deixe a sua opinião e sugestão nos comentários. Assista o vídeo até o final. E se decidir que quer continuar a receber o conteúdo do canal, vai lá no sininho das notificações na opção todas e ative-o, e assim você receberá em primeira mão todo o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. E hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Escrito por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Vamos lá? Parte 20. Duelo na ponte. Orion e Amael acompanharam Eblon na viagem Styx acima. A volta para Haled foi um pouco mais taciturna. Amael, recolhido nas sombras, estava fraco demais para falar. E Orion não escondia o desconsolo pelo amigo não ter se juntado a Lúcifer. Mas não era só isso. O próprio Eblon estava calado. Preocupava-se com o que podia acontecer depois de ter pressentido uma vibração negativa. Um pouco antes da meia-noite, o barco se aproximou da praia, às sombras da ponte, sempre envolto naquelas brumas espectrais. O renegado desembarcou e dali subiu na motocicleta. Avistou a embarcação sumindo na névoa e depois ligou os motores. Conduziu a moto até a via afastada e acelerou sobre o concreto. A ponte estava vazia, o que era comum àquela hora da noite. Nenhum veículo transitava pelos dois sentidos, o que despertou a curiosidade do anjo, especialmente atento às perturbações. Eblon captou um aroma conhecido e notou as falhas de energia nos postes de luz. Apertou o freio e virou o guidão abruptamente. O pneu traseiro raspou no asfalto, soltando o cheiro de borracha queimada. A moto parou de lado, cruzando a faixa principal. Enxergou então um anjo de cabelos ruivos, trepado em um dos postes, à margem da pista. De tão equilibrado que era óbvio que se tratava de um querubim, por sua habilidade em manter o balanço. O controle gravitacional é a divindade que dá desenvoltura aos guerreiros, que lhes permitem saltar a grande distância e a escalar com maestria. O anjo sobre o poste escorregou graciosamente e pisou
onde as linhas amarelas pintadas no chão demarcavam a divisão das duas raias. Seu rosto era magro e o ar carismático não deixava dúvidas sobre sua identidade. Balberite, o príncipe da casta dos querubins. Eiblon não o via desde o dia em que fora expulso do céu e não planejava reencontrá-lo, sobretudo em uma situação tão conturbada. Uma vez o general admirara seu príncipe, mas todo o respeito se fora à medida que ele se corrompia. Balberite acatava todas as ordens do arcanjo Miguel, até mesmo as mais homicidas, sem nunca questionar os seus métodos. É verdade que dos querubins se exige toda a obediência, afinal de contas, são soldados, mas não propriamente assassinos. Houve um tempo em que Balberite era invencível dentro da casta, e talvez ainda fosse, mas Eiblon não era mais o mesmo combatente de outrora. Desde sua expulsão, tinha aprimorado sua destreza, enquanto Balberite ficara por todo o tempo sentado em seu trono no castelo de luz, dando ordens e se metendo em políticas celestes. Outrora tivera força e autoridade para derrotar Eiblon e Apolion juntos, mas hoje sua áurea seria ofuscada pela energia de qualquer um dos dois. O príncipe dos querubins não era muito forte, o que compensava em agilidade e perícia, mas apesar disso parecia corpulento à distância. Vestia roupas pesadas. As camadas sobrepostas tinham um único objetivo: ocultar sua armadura dourada. Balberite nunca largava sua casca, a famosa couraça da honra, uma das mais resistentes e cobiçadas peças do paraíso. Enquanto a maioria dos anjos vestiam chapas peitorais, Balberite possuía uma armadura completa, com placas que cobriam os braços e as pernas, porém sem o elmo. Não levava a espada, é claro, porque o código dos lutadores o impedia de erguê-la contra um oponente desarmado, ainda que fosse um renegado ou até mesmo um demônio. Eiblon conservou a expressão confiante diante de alguém que, obviamente, estava ali para atrasá-lo. O semblante determinado desagradou o anjo ruivo, mas acostumado a ser bajulado. Eiblon! Esbravejou Balberite. Será que não se recorda do seu velho líder? Não reconheço nenhum líder, retrucou o guerreiro. Não estava disposto a iniciar um diálogo. Só queria ir embora, voltar à presença de Samira. O que passa em sua cabeça distorcida, general? Mudou de assunto, fingindo se preocupar. Agora você deu de fazer aliança com perdedores? Logo você?
era naturalmente uma provocação pelo seu encontro com Lúcifer, a quem os anjos julgavam um derrotado. Mas como ele sabia da viagem? Saia da minha frente, Balberite! Limitou-se a dizer sem muita paciência. Girou o acelerador da motocicleta e se preparou para arrancar. Não, soldado. Não posso deixá-lo partir. Tenho minhas ordens e costumo cumpri-las. Como perceberá em breve, as coisas mudaram um pouco por aqui enquanto esteve fora. O príncipe caminhou para o lado, a fim de ficar frente a frente com o general. Eiblon ainda não tinha conseguido entender o motivo daquela abordagem. Não acreditava realmente que Miguel estava preocupado em matá-lo, e se estivesse, não mandaria só um caçador. Mas como o teria encontrado? A ponte continuava vazia, sem nenhum veículo. Um vento frio soprou do leste e Eiblon teve a impressão de que o príncipe tomava posição de combate. Você é um maldito anjo renegado, Eiblon, e não respeita ninguém. Mas precisa aceitar de uma vez por todas que sou seu superior. Sim, ainda sou. E sou também o mais poderoso dos querubins. Se hoje você é o que é, deve tudo a mim. Eu o treinei, eu o nomeei general e por isso me sinto responsável por todo esse fiasco em que se meteu. Eu nunca deveria ter interrompido aquele duelo entre você e Apolion, mas preferi fazê-lo porque não queria perder um bom lutador. Salvei a sua vida naquele dia. O renegado não queria conversa. Você fala demais, Balberite. Acho que você ainda não compreendeu, Eiblon. De certa forma, você é produto do meu trabalho. Não posso continuar carregando essa vergonha. É algo que macula a minha honra. Prefiro ter um oficial morto ao vê-lo andando no meio dessa gente de barro. E, em particular, acho que você passou dos limites nesse ponto. Gente de barro era como o príncipe dos anjos se referia aos humanos. Samira, concluiu Eiblon, era lógico. O relacionamento dele com a humana era o que o príncipe queria dizer com você passou dos limites. Se os celestes sabiam onde ele estava, seguramente encontrariam a feiticeira. Ou, pior, já tinham a encontrado. Sem que percebesse, a fúria esquentou-lhe a pele. Costumava ser calmo e dificilmente perdia o controle.
mesmo quando sua vida estava ameaçada. Aprendera a conservar a paz e nunca dar vazão ao ardor. Mas a necromante era indubitavelmente o seu ponto fraco. Morreria para defendê-la e não admitiria que fosse jogada naquela guerra estúpida por sua causa. Os soldados são assim. Geralmente dão a vida por seus companheiros, por sua nação, por um ideal, sem se preocupar com as consequências. Apesar da ira, Eblon não desejava enfrentar Balberich. Não devia perder mais tempo. Tudo o que pensou naquele momento foi acelerar a sua motocicleta rumo à cidade. Mas o seu oponente não saiu do meio da pista. Não o deixaria passar. Não importava o que acontecesse. O renegado conhecia a determinação dos querubins, porque era um deles também. Você não vai a parte alguma, reforçou o príncipe, sugerindo um duelo entre os dois. O guerreiro estava furioso, ciente de que Samira estava em perigo e tinha pressa. Mas simplesmente não poderia recusar ao confronto. Tentou pela última vez alertar o inimigo. Balberich, eu não sou mais seu antigo oficial do Castelo de Luz. Eu mudei desde então. Aprendi coisas novas. Aprimorei minhas técnicas e não permitirei que meus valores se desfaçam em pó. E completou com uma frase antes usada pelo próprio Balberich. Portanto, se insistires neste combate, terei que matá-lo. O príncipe dos querubins surpreendeu-se ao ver que ele se lembrava tão bem daquelas palavras distantes. Mas isso não foi o bastante para intimidá-lo, como já era de se esperar. Sentia-se resoluto, ainda mais com sua couraça da honra. Considerava-se o melhor dos lutadores, o vassalo mais perfeito do príncipe dos arcanjos. Seu erro não foi ter se oferecido ao duelo, mas não ter analisado corretamente a capacidade do seu adversário. Eblon não teve escolha. Desmontou da bicicleta e aceitou o desafio. Estavam distantes, uns 20 metros, e se posicionaram na mesma linha, um de frente para o outro. Ajoelharam-se quase ao mesmo tempo, fecharam os olhos e concentraram-se nos punhos o poder invisível da ira de Deus. Não era mais um simples treinamento. Um deles morreria ali, e os dois estavam cientes dos riscos. A ponte continuava vazia. Eblon e Balberich abriram os olhos e encararam-se profundamente. Quando dois querubins chegam a esse ponto, parece que são tomados por uma espécie de
transe, e daí em diante nada pode detê-los. O príncipe e o renegado dispararam um contra o outro a uma velocidade inumana. Eram tão rápidos que seus movimentos deslocavam o ar, produzindo um ruído igual a lufadas de vento. O rosto era como o dos predadores, prontos para destroçar o almoço. Quando chegaram perto o bastante para golpear, ambos saltaram bem alto, quase alcançando a linha onde os postes de luz se encurvavam para dentro. No espaço em que os dois se cruzavam em pleno ar, sabiam que só teriam tempo para desferir um único ataque, que deveria ser letal, para aniquilar o oponente. E então atacaram. Nenhum barulho foi ouvido. Eblon e Balberich aterrissaram, com os pés firmes no chão, um de costas para o outro. Aparentemente, nenhum deles tinham acertado a pancada, pois não pareciam feridos. Estavam como começaram. O anjo renegado olhou para o punho fechado, como um carrasco fita a espada. Relaxou o corpo, certo de que havia concluído a infeliz tarefa de eliminar o seu capitão. Deixou a linha de combate e caminhou em direção à motocicleta. Já tinha feito o que precisava fazer, mas ao perceber a evasiva, Balberich protestou. Pare! Pare aonde está, general. Eu avisei que você não iria a lugar algum sem me enfrentar. Não há como fugir, soldado. Volte já para sua linha de duelo. O combate ainda não terminou. Para você já, Balberich. O anjo ruivo ia continuar praguejando, mas sentiu uma estranha dor no peito, como se uma agulha lhe apertasse o coração, e calou-se. De repente, o corpo começou a tremer, e então ele ouviu o barulho de uma rachadura no metal. Depois, outra e outras. Estupefato, percebeu que a couraça da honra, a belíssima armadura dourada que envergava, estava ruindo. Naquele instante, Balberich ficou sem ação, apenas assistindo ao estilhaçar da famosa relíquia, até que se reduzisse a minúsculas lascas de ouro. Um terrível sentimento de derrota o dominou, uma sensação nova para alguém que até então nunca fora vencido. A dor no peito aumentou. Ele não podia mais respirar. O coração, a parte mais sensível do corpo de um anjo, foi atingido e ele nem sequer viu o golpe.
foi tão potente, tão rápido, que um único soco destruiu a armadura, penetrou o tórax e fez explodir o músculo cardíaco. A velocidade extraordinária do ataque desintegrou as moléculas do metal e despedaçou os átomos da carne, mas o efeito foi retardado pela celeridade do choque. Um segundo depois, o coração estourou de dentro para fora. Balberiche tombou. O sangue esparramou-se na pista, desenhando-se uma enorme poça no asfalto molhado. Balberiche, o príncipe dos querubins, estava morto. Abel voltou à motocicleta, subiu na máquina e acelerou. Antes diminuiu a velocidade e passou novamente pelo local onde jazia o avatar inerte do seu ex-comandante. Parecia um boneco, um invólucro ainda mais inanimado do que um cadáver humano. Esta é a aparência dos corpos físicos dos anjos quando são destruídos. Apesar de tudo, o general não queria matá-lo, mas aquela era uma guerra e ele era um guerreiro. Ele olhou mais uma vez para a carcaça estirada e não conseguiu sentir pena. Final da parte 20, a Batalha na Ponte. Sexta-feira que vem trarei para vocês, como a parte 21, o Anjo Negro. E aqui terminamos mais uma sexta-feira de projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr, editora Verus. Se você está gostando da leitura desse livro, deixe as suas opiniões nos comentários, com respeito, é claro. Lembrando também de deixar suas considerações e sugestões de mais livros a serem trazidos aqui para serem lidos por mim para você. Se você gosta do canal, se inscreve aí, compartilha esse vídeo. Vai no sininho das notificações, ativa a opção todas para continuar a receber o conteúdo do canal. Todos esses passos ajudam e muito o canal. Seu compartilhamento, seu comentário, sua curtida, isso nos torna maiores e mais fortes. Vendo que este canal não é monetizado, se você puder e quiser ajudar ainda mais o canal, a chave do Pix estará anexada na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para a criadora de conteúdo aqui. Bem, eu deixo aqui minha gratidão. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.